Bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou ler uma das psicografias que mais me tocaram e mais eu tive, não sei, uma afinidade energética, sabe? E são muitos, eu psicografo há muitos anos. Essa, no caso, é de 2020, mas bem antes eu já tinha psicografias. E é isso, meu nome é Paula Cantanhede, médium desde que eu me entenda como gente, desde pequenininha. E esse é um projeto que já tem muitos anos que a espiritualidade tem conversado comigo para eu colocar no ar. E por receios, por várias questões, eu sempre postergava. Mas chegou o momento e eu sempre falava que se eu tivesse que começar, seria por essa psicografia. Então vamos lá. Vou sempre falar a data, tá? Algumas psicografias eu não datei, mas depois de um certo tempo eu comecei a registrar direitinho, até para organizar, deixar organizado, porque eram tantos cadernos, eram tantas coisas que eu precisava realmente datar, até para eu mesma, em alguns momentos, nossa, eu abro o caderno e eu, caramba, nem lembrava que era lá de anos atrás. Então, e também eu tenho eu comecei também a fazer uma numeração que eu sempre nomeei como Correio de Luz. Então é Niterói, dia 10 de junho de 2020, 172º Correio de Luz. Antes de eu começar a escrever na psicografia, eu tenho às vezes algumas sensações, sinto alguns cheiros, vejo algumas imagens, às vezes as imagens vêm um pouco misturadas, mas depois as coisas vão ganhando forma. Eu acho que é até o momento onde a energia da pessoa que está que eu tô trocando a energia, ou que está me ditando, ela começa a fazer um acoplamento. Alguns é no momento ali que eu vou psicografar, outras, às vezes já teve casos até de ser um dia antes. Então, aí aqui na psicografia já começa falando, né? O tema será a guilhotina. O tema será a guilhotina mesmo. Não veio para sua mente por acaso. Eu era uma bela mulher. Pelo menos eu me achava bela por dentro. Mas, no quesito de opinião global da maioria, era normal. Mas vamos continuar. A vida era muito brutalizada. E eu discordava inteiramente dessas atitudes e mentalidades. Por não compactuar com a mentalidade da minha época, tive que me retirar e me afastar da cidade. Pois se eu não ia para as praças públicas ver e me deleitar com as torturas, na época vista como diversão, então eu era uma pessoa na qual incomodava e causava desconfiança. Todos aqueles que não concordavam com todos aqueles absurdos sofriam de todos os tipos de preconceitos e perseguições. Calma, que chegaremos lá. Sendo assim, por todo o meu perfil diferente, fui quase que obrigada a me mudar para os lugares mais distantes das cidades, mas os corações dessas pessoas cobertos de raiva, inveja, preconceito e medo de tudo que era diferente daquela energia monstruosa, não se saciava e iam atrás dos considerados diferentes. Foram muitos os ataques ao meu lar, daqueles que se diziam estar ao lado da lei. Não consigo nem descrever tanto sofrimento e abuso no qual passei. Depois de fixar minha residência, não tinha esse perfil de andarilha ou nômade. Então, sofria calada, rogando por paz. Tantos foram os abusos que me vi em uma situação extrema de autodefesa. Briguei contra um desses perseguidores e fui culpado de bruxaria.
As coisas se desenrolaram tão rapidamente que no mesmo dia à noite me vi em uma cela úmida e escura, à espera da finalização injusta de minha vida. Passei a noite chorando muito. O desespero era tanto que não conseguia raciocinar direito. Era muito sofrimento e total desesperança em relação à humanidade. Me questionava se em todos os vilarejos e cidades eram assim, me culpando por não ter coragem de ter ganhado o mundo e atravessado várias cidades em busca de encontrar a paz em alguma. Nesse total momento de desespero, naquela cela vazia e escura, vi surgir um forte ponto de luz, que foi crescendo e se transformando em uma pessoa. Para ser mais exata, em um homem com feições calmas e amáveis. Sentia que era um enviado de algo maior, e aquela energia me banhou de calma e tranquilidade. Escutei sua doce voz em minha mente, dizendo: sua vida pode ser ceifada, mas sua alma será eterna. Mantenha-se calma, que eu serei o responsável por te levar para a vida tão sonhada de paz. Antes que o homem retire sua vida de maneira brutal e árdua, eu a levarei e a farei dormir para que nada sintas. Tu recebeste esse mérito, por apesar de sofrer tudo que passou, continuou norteada pelo poder do amor. Estarei ao seu lado. Nesse momento, segurou minha mão, e todo aquele amor e calor me foi transmitido fortemente em um simples toque. No dia seguinte, fui duramente agredida e posta à frente da praça. Me recordo de muitos gritos, xingamentos, cuspes, mas ainda se encontrava fortemente em minha mente a visita daquele ser divino, Minha mão mantinha-se quente para que eu não esquecesse daquela visita. Aconteceu o que ele havia dito. Antes do fatídico golpe, daquela lâmina suja de sangue de outras vítimas ter alcançado meu pescoço, adormeci rapidamente e senti que fiquei dias dormindo. Um sono leve e maravilhoso. Quando acordei, me encontrava em um belo lugar branco, deitada, e ao longe avistei o homem que havia me visitado na cela. Fiquei tão arrematada pelas emoções que não consegui conter tantos soluços e lágrimas. Aquele homem tão amoroso e cheio de luz foi em minha direção, e eu o abracei como se não houvesse mais ninguém à nossa volta, e ele falou: eu disse que estaria com você. Fiquei tão emocionada que a energia dele novamente me envolveu e me acalmou, me fazendo ficar sonolenta novamente, mas com o coração ainda mais cheio de alegria. Que muitos que ouvirem minha história possam entender que muitas vítimas, como animais, crianças e algumas pessoas, no seu momento de partida, são levadas sem a brutalidade daquele momento. Que nosso Deus é justo até nesses momentos, mesmo sem a compreensão do homem. Meu relato de forma alguma está dizendo que aqueles que retiram suas vidas terão esse mesmo destino. Na verdade, é muito pelo contrário. Aquele que respeita a própria vida que nos é dada por Deus e a vida de todos os outros seres terão o mérito da felicidade mesmo diante da injustiça dos homens. Que essa história, como a de muitas outras, possam ser o exemplo para se guiarem sempre no caminho do amor.
do respeito, da luz e da verdadeira fraternidade. Meus fraternos abraços e que esse calor em suas mãos seja um símbolo de força e fé de nossos anjos e guias. Muito amor e luz. Satilhe d'honneur. Hoje, aí aqui eu abri um parêntese do que me foi passado, ou o que eu consegui visualizar mentalmente. Hoje ela se encontra trabalhando junto às equipes que auxiliam no momento do desencarne de mais pessoas e animais. Eu sei que quando eu psicografo, depois eu realizo a leitura, e nesse dia eu chorava tanto de emoção, eu senti a quentura na minha mão, eu senti o frio quando ela falava da cela, o sentimento de se sentir inicialmente, né, quando ela começa o relato, aquele sentimento de se sentir sozinha, de se sentir injustiçada. E como ela fala, no momento que aquele homem veio enviar a mensagem para ela, aquele espírito de luz, eu senti o calor na mão, eu senti como se eu tivesse assim no colo, sabe, aconchegada, num local macio, com esperança, sentindo todo aquele amor e acho que confiante, sabe, com fé e força, até visualizando diante de toda aquela barbárie que ela relata. Ela tinha tanta fé no que tinha sido, no que tinha ocorrido na noite, né, antes do que aconteceu, o fatídico momento, né, que onde ela foi retirada, que eu acho que tudo transmutou do que ela estava sentindo, todos aqueles sentimentos de angústia, medo, frio, tudo aquilo transmutou para amor, para fé, para força, para crer, sabe, num Deus justo e maior. Mesmo que na linha do tempo da nossa humanidade muitos vieram falando e utilizando o nome de Deus, mas que era meramente para influenciar outros ou para ter o poder. Então, assim, essa mensagem, eu chorava, eu não conseguia nem ler. Em alguns momentos eu choro tanto e eu peço até, tipo assim, deixa eu me recompor, deixa eu respirar, me acalmar, porque a gente é acometida por tanta emoção que em alguns momentos, se a gente o médium que tá ali não se controlar, não se reequilibrar, fica até difícil de ler. E para mim é uma honra poder receber essas mensagens e agora, depois de muitos anos, poder passar para vocês, transmitir para vocês e ter essa troca. Então, curta se você gostou, compartilhe, comente aqui o que você sentiu assistindo esse relato, se você teve alguma experiência nesse momento, né, de escutando ou vendo esse vídeo, tá bom? Um beijo, até a próxima psicografia. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.